Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre lesões imunologicamente mediadas, as suas características, como a gente dá o diagnóstico e o tratamento dessas lesões. A gente vai falar, então, do pênfigo vulgar, do pemphigoide, do eritema multiforme e do líquen plano. Primeiramente, a gente tem que entender que essas doenças elas vão ser causadas por uma produção inadequada de anticorpos que vão agir contra constituintes das células epiteliais aderidas ou que vão estar unindo o epitélio ao tecido conjuntivo. Ou seja, são produção de autoanticorpos que vão agir destruindo as células epiteliais aderidas ou as células que vão estar entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, certo? A primeira lesão que a gente tem é o pênfigo vulgar, que acontece devido a uma produção anormal de autoanticorpos contra desmogleínas, que vai causar uma fenda intraepitelial acima da camada basal, resultando em um desprendimento do epitélio. Ou seja, os autoanticorpos vão agir entre as células do epitélio, que vai causar esse desprendimento e vai gerar uma fenda, um espaço entre essas células epiteliais, causando o descolamento do epitélio superficial. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem esse aspecto aqui avermelhado, que já é de um local de epitélio já desprendido, e fica com essa área aqui avermelhada. Na segunda foto, a gente observa o epitélio aqui desprendendo. Se vocês observarem, é um epitélio bem fino, é um epitélio bem superficial que vai desprender aqui no local, certo? Como características clínicas, a gente tem que o pênfigo vulgar são lesões que costumam ser o primeiro sinal da doença, ou seja, em 50% dos pacientes, eles vão se desenvolver antes de lesões cutâneas. E essas lesões orais são as mais difíceis de se resolver. E se não for resolvida, o paciente pode ir à morte, certo? E o pênfigo não tem predileção por sexo e o diagnóstico é feito em média aos 50 anos de idade. As áreas mais afetadas é o palato, mucosa labial, mucosa jugal, ventre de língua e a gengiva. Como característica da lesão, vai haver, primeiramente, a formação de bolha que vão se romper rapidamente. A gente só sabe que houve essa formação de bolhas porque o paciente relata que há essa formação de bolhas intraoral. Mas quando ele chega na clínica, a gente só consegue observar áreas ulceradas e avermelhadas, certo? A gente não consegue observar essas bolhas justamente porque elas vão se romper muito rápido. Então, a apresentação clínica que o paciente chega é dor na mucosa bucal, erosões superficiais irregulares e ulcerações bem distribuídas na mucosa oral. E pode haver um envolvimento ocular, que é uma característica dessas doenças, certo? Que inicialmente ela vai aparecer como uma conjuntivite bilateral e não vai formar cicatrizes e nem simbléforos. E além desse envolvimento ocular, pode haver o envolvimento epitelial, certo? Formando lesões no epitélio. O diagnóstico, a gente tem o sinal de Nikolsky, que é a indução da formação de uma bolha na pele com aparência normal. Ou seja, a gente pega um cotonete, fricciona uma parte do epitélio que está aparentemente normal, sem nenhuma ulceração. A gente pressiona com o cotonete. Se houver a formação de bolha, o desprendimento desse epitélio, a gente diz que é sinal de Nikolsky positivo. Então, é como se fosse um diagnóstico clínico daquele pênfigo vulgar. Mas a gente ainda tem que ir atrás do diagnóstico histopatológico, que é feito no tecido perilesional, através de imunofluorescência direta, imunofluorescência indireta, citologia esfoliativa ou biópsia. A biópsia é que a gente mais vai fazer lá na clínica, que através dela a gente consegue observar
uma separação, uma fenda intraepitelial, ou seja, entre o epitélio, que vai ocorrer acima da camada basal desse epitélio da mucosa oral. O tratamento do pênfego, ele deve ser realizado na fase inicial para ter um melhor prognóstico dessa doença. E normalmente é feita a prescrição de corticoides sistêmicos, sendo combinados ou não com imunossupressores, e a gente pode usar a laser terapia como adjuvante. O corticoide que normalmente a gente prescreve é a prednisolona, certo? Normalmente 40 miligramas. E também a gente pode indicar que o paciente vá fazer a laser terapia para ajudar no processo de cicatrização. Já o pemphigoide cicatricial acontece porque os autoanticorpos ligados aos tecidos são dirigidos contra um ou mais componentes da camada basal, causando uma bolha subepitelial e deixando cicatrizes nessa mucosa afetada. Então, diferente do pênfego, que acontece uma bolha intraepitelial, no pemphigoide vai acontecer uma bolha subepitelial entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Como características clínicas, a gente tem que acomete mais adultos entre 50 e 60 anos e mais o sexo feminino. Pode acometer a mucosa oral, a conjuntival, nasal, esofágica, laringe e vaginal, além da pele. As lesões orais apresentam-se como vesículas ou bolhas que podem ser observadas clinicamente e que se rompem e deixam uma área extensa de ulceração superficial. Ou seja, aqui a gente tem a diferença. No pênfego, a gente não consegue observar essas bolhas clinicamente. Já no pemphigoide, a maioria dos pacientes chegam com essas bolhas, a gente consegue observar essas bolhas, que posteriormente vão se romper e deixar essa área de ulceração. E essas lesões orais são observadas de forma difusa, mas também podem ser observadas de forma limitada à gengiva, sendo chamadas de gengivite descamativa. O envolvimento ocular é a complicação mais significativa do pemphigoide cicatricial, que pode ser afetado primeiro um olho, depois outro, ou 2 olhos de uma vez só, que inicialmente vai iniciar-se com uma fibrose subconjuntival e vai progredir para uma conjuntiva inflamada, erosiva e a formação de cicatrizes, que são os symblepharos. Então, no pemphigoide, eu tenho um envolvimento ocular muito significativo, que vai formar cicatrizes dentro do olho, que a gente chama de symblepharos, certo? Então, trazendo diferenças entre o pemphigoide e o pênfigo. No pênfigo, eu tenho uma fenda intraepitelial e eu não vou ter formação de cicatrizes na mucosa ocular. Já no pemphigoide, eu tenho uma fenda subepitelial e vou ter a formação de cicatrizes, de symblepharos na mucosa ocular. Além da observação das bolhas clinicamente, que no pênfigo eu não vou conseguir observar e no pemphigoide, a maioria das vezes, eu vou conseguir observar. Então, o diagnóstico também é feito através desse tecido perilesional, sendo feito pela imunofluorescência direta, pela imunofluorescência indireta, que não consegue ser bem objetiva, porque não é sempre que dá positivo, certo? E a biópsia, que a gente vai observar uma separação subepitelial, entre epitélio e tecido conjuntivo, tá? E o tratamento, a gente primeiramente vai ter que encaminhar para o oftalmologista em todos os casos, mesmo que ainda não haja nenhuma queixa ocular. E o tratamento, ele vai depender da distribuição das lesões, da atividade da doença e da resposta terapêutica. Então, se houver somente a presença de lesões orais, vai haver a prescrição somente de corticoides tópicos e uma higiene oral bem adequada. Se houver lesões fora da boca, vai haver prescrição de corticoides sistêmicos e o uso de imunossupressores. Se houver lesões oculares, vai haver a prescrição do uso de imunoglobulina endovenosa. Então, tudo depende da distribuição da lesão e como está a atividade dessa lesão.
mas sempre vai haver o encaminhamento para o oftalmologista, certo? Foquem nisso, porque esse envolvimento ocular é muito significativo no pemphigoide. A terceira lesão de uma doença imune é o eritema multiforme, que é uma condição mucocutânea bulhosa e ulcerativa, autoimune com gravidade variável. Essa gravidade variável é porque ele pode ser dividido em eritema multiforme menor, em eritema multiforme maior e em necrólise epidérmica tóxica, certo? Como características clínicas, a gente tem que o eritema acomete mais adultos jovens, entre 20 e 30 anos, e o sexo masculino é mais afetado do que o feminino. Antes de aparecer as lesões orais, há os sintomas prodrômicos, que é febre, mal-estar, cefaleia, tosse e dor na garganta. Porém, o eritema é autolimitado. Entre 2 a 6 semanas, ele regride, mas pode haver aparecimento de recidiva. Mas, de primeira, ele vai regredir sozinho, sem nenhum tratamento. E os locais mais acometidos intraoralmente são os lábios, mucosa labial, mucosa jugal, língua, assoalho de boca e palato mole. E essas lesões orais, elas têm início como placas avermelhadas, que vão sofrer uma necrose epitelial e vão evoluir para erosões e ulcerações, como a gente pode observar nessas fotos aqui, certo? É uma região de necrose, de ulceração, fica avermelhada e cria essas crostas vermelhas, como a gente tem nessas duas fotos aqui, certo? Então, como eu falei, né, há a presença dessas crostas hemorrágicas na região do vermelhão labial, tá? Em relação à gravidade, a gente tem a forma leve, que vai aparecer somente as ulcerações, que vão afetar primeiramente a mucosa oral, e a forma grave, que vai ser áreas de descamação difusas e ulceração na pele e nas mucosas. O eritema multiforme maior, também chamado de síndrome de Stevens-Johnson, certo? É a forma mais grave da doença. E normalmente vai acontecer devido ao uso de drogas ou infecção. As drogas mais envolvidas são os antibióticos e os AIDs, tá? As mucosas oculares e genitais, elas podem ser afetadas junto com as lesões orais e as de pele, e em graves envolvimentos oculares pode haver a formação de simbléfios. A necrólise epidérmica tóxica acontece devido a uma exposição a drogas, porém não tem nenhuma droga mais associada à necrólise, tá? Qualquer droga pode causar essa necrólise epidérmica tóxica. E isso acontece porque há o aumento de uma apoptose nas células epiteliais, que vai causar uma descamação bem difusa da pele, da mucosa, fazendo com que esse epitélio caia, como se o paciente tivesse sido escaldado e a pele esteja caindo. É justamente essa sensação. A pele do paciente literalmente descola, totalmente cai, tá? E tem a predileção pelo sexo feminino e por pessoas mais velhas. O tratamento é feito com a eliminação da causa, seja medicamento, seja infecção, uso de corticoides nas fases iniciais da doença e internação e reidratação endovenosa em casos de desidratação. A quarta e última lesão imunologicamente mediada é o líquen plano, que é uma doença mucocutânea mediada imunologicamente e que pode relacionar-se com o estresse e a ansiedade. Como características clínicas, a gente tem que acomete mais adultos de meia idade, são raros em crianças e as mulheres são mais afetadas. E alguns medicamentos, eles podem induzir a forma idiopática do líquen plano, que a gente pode chamar de mucosite liquenoide ou dermatite liquenoide. As lesões epiteliais aparecem com pápulas poligonais e púrpuras e vão afetar principalmente as superfícies flexoras das extremidades. E os locais mais envolvidos, extrabucal, é a glândula do pênis, a mucosa vulvar e as unhas. E existem formas de lesões orais, que é a forma reticular e a forma erosiva. O líquen plano reticular, ele é o mais comum
e normalmente ele é assintomático, tendo envolvimento somente da região posterior da mucosa jugal bilateralmente. Porém, pode ser acometido também a borda lateral e dorso de língua, gengiva, palato e vermelhão nos lábios. E nessa mucosa jugal, normalmente vai aparecer linhas brancas entrelaçadas, que a gente chama de estrias de Wickham, mas também pode aparecer pápulas brancas. Já o líquen plano erosivo, ele é menos comum do que o reticular, mas ele é bem mais significativo por ser sintomático, certo? O paciente vai apresentar áreas avermelhadas, atróficas, com ulcerações centrais e ao redor dessas áreas eritematosas vai haver finas estrias brancas irradiadas. Essa ulceração e essa atrofia, elas vão estar confinadas à mucosa gengival, também chamada de gengivite descamativa, ok? E o diagnóstico é feito separadamente do reticular e do erosivo. No reticular é realizado frequentemente por achados clínicos, pois as estrias de Wickham são praticamente patognomônicas, tá? E o líquen plano erosivo é dado diagnóstico através de achados clínicos e histopatológico. Os achados clínicos têm essas estrias brancas irradiadas e essas áreas eritematosas atróficas. E na biópsia a gente faz para descartar a existência de outras doenças erosivas ou ulcerativas. E vai aparecer no histopatológico o diagnóstico de líquen plano. O tratamento do líquen plano é que o líquen plano reticular ele não necessita de tratamento, pois ele é assintomático, não traz nada para o paciente. Mas se houver alguma candidíase associada, a gente faz a terapia antifúngica. Já o líquen plano erosivo é prescrito corticoides tópicos, como a betametasona em gel, ou corticoide sistêmico. E a gente tem que fazer o desmame desse corticoide quando houver melhora, certo? A gente vai diminuir 5 miligramas por semana e vai fazer o bochecho de corticoide tópico. A utilização de imunossupressores como tracólimo e ciclosporina, em casos que o paciente tem resistência ao uso de corticoide. A gente pode fazer laser terapia com protocolo para dor e cicatrização. A gente orienta o paciente a aumentar a higiene oral. E em casos de displasia no líquen plano, a gente pede para o paciente retornar a cada 3 meses para a gente fazer a avaliação se houver alguma mudança na característica clínica dessa lesão. E era isso, gente, que eu tinha para trazer sobre lesões imunologicamente mediadas. E eu fico à disposição de vocês para tirarem qualquer dúvida. Obrigada.